Olá pessoal, eu sou o Enéas, do site www.equilibriocontinuo.com.br. É um prazer estar aqui com você nesse congresso de medicina integrativa na saúde da mente. Eu falo com você a partir aqui da minha casa, na Alemanha, onde eu moro, na cidade de Freiburg, bem na Floresta Negra. Mas eu trabalho muito também no Brasil, sempre vou ao Brasil para dar cursos, workshops, e eu sempre uso muito, ou ensino muito, a técnica da EFT, que é a acupuntura emocional sem agulhas. E hoje, nessa breve palestra aqui, eu vou dar pequenos toques, algumas aulas, alguns exercícios, usando a técnica da EFT. Coach de vida, coach espiritual, ajudo muitas pessoas, trabalho muito com aconselhamento com as pessoas e principalmente eu uso essa técnica da EFT. Eu também sou Master Trainer da EFT, de acordo com a associação da ANET, que é a associação da Inglaterra, e assim eu posso também dar cursos com a EFT e atendo pessoas pessoalmente. Então eu tenho muita experiência em trabalhar com pessoas com transtornos mentais também. Quem não tem transtornos mentais, pouco ou bastante, nós todos somos bombardeados com ansiedade, com preocupações, problemas ou depressão e coisas assim. Então, quando eu uso a técnica da EFT, existe um grande alívio nesses transtornos da mente. Ora, o que é a EFT? É uma sigla em inglês para Emotional Freedom Techniques, ou em português seria Técnicas da Libertação Emocional. É um conjunto de técnicas que visa exatamente a liberdade emocional. Entende-se que os nossos problemas, pequenos ou grandes, nós somos bombardeados por problemas, entende-se que esses problemas nada mais são do que uma agitação na emoção, vamos chamar de um bloqueio energético das emoções. Então, a técnica da EFT é para romper esse bloqueio energético. E como nós vamos fazer isso? Usando o conceito da acupuntura. Por isso que a EFT é mais conhecida como a acupuntura emocional sem agulhas. Ora, é a acupuntura sem agulhas porque nós não vamos usar agulhas, mas sim a ponta dos dedos. Leves toques nas pontas dos dedos. Mas, diferentemente da acupuntura tradicional, onde você vai trabalhar mais os sintomas, você vai trabalhar mais o campo físico, vamos dizer, a EFT é a chamada acupuntura emocional. Nós trabalhamos a emoção. Nós vamos tirar os bloqueios da emoção. Por quê? Porque quando até nossos problemas físicos surgem das emoções. É toda aquela questão das doenças psicossomáticas. Porque são certas questões emocionais que estão gravadas ali, talvez no início da nossa vida, para quem acredita até em vidas passadas, o que seja, elas estão lá presas no nosso passado. Essas emoções podem depois vir a resultar em problemas físicos. Mas tudo começou com uma emoção. Então nada melhor do que ir trabalhar lá no fundo, trabalhar nessas emoções, tirar... Muito provavelmente são questões traumáticas, tirar o peso desse trauma. E quando a gente tira esse peso desse trauma, a gente consegue ter uma vida muito mais de paz, uma vida muito mais de tranquilidade e equilíbrio emocional, que consequentemente vai trazer a saúde. Então a EFT se torna assim uma ótima ferramenta. Uma ótima ferramenta para trabalhar esses bloqueios emocionais. E aí então, eu estava falando um pouco da diferença entre a acupuntura, e a acupuntura que nós conhecemos, a tradicional, e a diferença com a acupuntura emocional. Eu sempre gosto de dar o exemplo, digamos você leva uma pancada no braço, você está com uma dor no braço, levou uma pancada, a causa, a origem foi a pancada. Tudo bem?
mas você ficou com a dor no braço. Na acupuntura tradicional, você vai usar ou agulha ou até a pressão dos dedos na acupressura. Você vai usar em alguns pontos energéticos e meridianos aqui do braço e também alguns outros meridianos para você desobstruir esse congestionamento energético e a dor tende a passar. Ótimo, e a dor passa. No caso da acupuntura emocional, eu vou levar a pancada no braço, eu tenho essa dor no braço, como é que eu vou tratá-la? Eu vou tratar a questão emocional dela. Provavelmente até a questão de o que levou você a levar pancada. Olha, alguém veio, a culpa não foi minha. Alguém deu a pancada, tudo bem. Mas a questão emocional está ali presa. De repente eu sou o coitadinho que levei a pancada, está doendo porque a minha vida sempre é uma dor. Olha só quantas questões emocionais tem atrás dessa dor no braço. Então eu vou abordar na EFT, eu vou abordar todo esse lado emocional. Como você está se sentindo com a pancada no braço. E a dor tende a passar. Eu não vou usar pontos aqui, não preciso estudar todo o universo de pontos da acupuntura. Na acupuntura tradicional são 361 pontos energéticos, em 12 meridianos, são canais energéticos que correm no corpo. Na EFT eu vou usar apenas alguns pontos principais desses canais energéticos. Na verdade eu vou usar 8 pontos apenas. Então, por isso é uma técnica muito simples e muito fácil de decorar. Qualquer um pode se aplicar, né? Você pode se auto-aplicar e conseguir ótimos benefícios com isso também. Lógico que se o problema for mais profundo, talvez você possa pedir ajuda de um terapeuta, né, que vai te auxiliar, vai te acompanhar no seu caminho emocional. Mas, independente disso, você também pode ser, você próprio vamos dizer, ter um controle, você pode ter o controle dessa técnica e usar para o que eu chamo de autocura. Então, voltando lá ao exemplo do braço, eu estou com a dor no braço, eu não vou usar pontos aqui no braço. Eu vou usar apenas os 8 pontos da EFT, que são esses aqui. Eu vou ensinar depois para você logo mais. São esses pontos aqui. E a dor no braço, focando, qual a diferença? Eu vou focar na dor no braço. É diferente da acupuntura tradicional, por exemplo, que é passivo. Você está com a dor no braço, você vai lá no acupunturista, ele vai, aplica algumas agulhas, e você está pensando ainda na novela de ontem, ou você está pensando no encontro de hoje à noite, você está pensando em outras coisas. E a acupuntura com a agulha você se deixa levar, é passivo. No caso da EFT, não. Ela é muito eficaz porque você depende muito de você. Você tem que focar na questão. Senão não adianta. Por isso que muita gente diz que a EFT não funciona. Eu fiz a EFT e não funciona. Porque está fazendo a EFT pensando que só essas batidinhas vão resolver. E não é. O que é importante da EFT é o conjunto das batidinhas, que a gente chama em inglês de tapping. Talvez você já tenha ouvido falar essa palavra tapping. Tapping nada mais são do que leves batidinhas, que são técnicas iguais a EFT ou EFT ou iguais a EFT. Então é uma combinação do tapping, uma combinação do seu foco, da sua exposição, o seu problema. Foi a pancada no braço, a dor que eu estou sentindo no braço. E as emoções, as lembranças. Tipo, eu sou um coitadinho mesmo, sempre acontece comigo, eu sou um cara azarado, e aí vai. Né? Quando você foca tudo isso e dá as leves batidas, existe um rompimento desse congestionamento energético. E quando isso se rompe, você começa a ter dentro de você a solução. Por quê? Porque, no fundo, nós somos apenas 5% conscientes e 95% inconscientes. Então, o que nós aprendemos, o que nós pensamos, o que nós vivemos nesse mundo é apenas a ponta de um iceberg. Nós somos muito mais inconscientes, aqui está lá bloqueado. Então, nessa ponta do iceberg, você tem problemas, você tem depressões, você tem doenças, você tem um monte de coisas. Mas, lá nos outros 95% que estão lá presos, que estão escondidos,
você tem a solução. Então, quando nós fazemos esses toques, nós estamos dando, em poucas palavras, nós estamos dando um sinal ao inconsciente que fala, está tudo bem, apesar desse problema, está tudo bem, e eu tenho a solução lá dentro. E a solução vem. Às vezes vem muito rápido, às vezes não vem tão rápido, mas ela vem. Eu próprio já resolvi muitos casos pessoais, primeiro começando comigo, lógico. Muitos casos pessoais eu resolvi com a EFT, assim, casos assim, tipo uma enxaqueca crônica, preocupações pesadas, ansiedade, tudo isso eu já resolvi. Eu, quando olho para trás, falo, uau, quanto caminho eu já andei usando essa técnica. Uma ótima técnica de autoconhecimento. Então, vai por mim. O uso dessa técnica faz assim, ela desvenda o que está dentro do nosso inconsciente e tira para nós a solução. Aí nós podemos ver quem realmente nós somos. E não somos mais aquela questão de eu me vejo como um cara de ansiedade, eu me vejo como um cara de depressão, eu me vejo com problemas mentais mais pesados ainda. Tudo isso tem o seu peso, tem a sua força. Mas ao mesmo tempo também existe o outro lado. 95% da gente tem a solução. Então, voltando ao meu problema da questão do braço, da dor no braço é o meu exemplo, eu vou trabalhar aqui, focando na minha dor no braço, focando no que aconteceu, focando nas minhas emoções, focando nos meus conceitos de quem eu sou por causa dessa dor, quem eu sou, que eu sou um azarado, que eu sou um coitadinho mesmo, e todas aquelas coisas assim. Eu vou me focando nisso. E a dor tende a passar. A dor passa. É impressionante como a gente vê com questões físicas assim a dor passa. Lógico, vou deixar bem a advertência aqui logo de cara, que já que estou falando para uma medicina, um congresso de medicina integrativa, é que a EFT tem a tendência de anestesiar a dor. Mas cuidado com dores em órgãos vitais. Se são dor na cabeça, ou dores em certos órgãos vitais, cuidado, porque você pode usar a EFT para anestesiar a dor e a dor pode ser um reflexo de problemas mais profundos. Então procure sempre o médico para essas questões. Eu estou aqui, quando eu falo de dores, são dores mais sintomáticas, são dores mais ou crônicas. Por exemplo, eu tinha uma dor muito forte aqui nessa parte do ombro. Era um conflito que eu tinha na vida. E foi detonar no ombro porque é a minha parte fraca. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei na escrivaninha, e coisa assim vai detonar essa parte aqui, sem dúvida. Então, mas eu trabalhei meus conflitos, eu trabalhei minhas questões psicológicas ali. E a dor passou, simplesmente passou. Então, por isso também nós podemos chamar a EFT dentro do campo da psicologia energética. Nós vamos trabalhar a questão na questão ampla do nosso campo psicológico, do nosso campo da mente. A EFT é uma técnica de ligação entre corpo e mente. O que acontece no corpo é uma questão da mente. Então, nossos transtornos mentais, vamos dizer, nossas depressões, nossos problemas mentais, nada mais são do que reflexos ou sintomas de um problema mais anterior. Então na EFT nós começamos a desvendar, nós vamos lá no fundo para tentar desvendar esses problemas anteriores. E nesse caso eu já vi muitos, eu ajudo muita gente, eu próprio tinha um quadro, eu não podia chamar de depressão, eu não estava diagnosticado como depressão, é aquilo que a gente chama de depressão com D minúscula, vai? É um quadro depressivo, assim, sem estímulo, triste, um vazio. Eu não estava diagnosticado com uma depressão. Se eu quisesse, eu poderia ter ido no médico e talvez chegasse a um diagnóstico. Mas eu trabalhei toda essa minha questão na minha pessoa, na minha visão do mundo, nos meus traumas passados. E não tenho mais esse sentimento de vazio, esse sentimento de tristeza, esse sentimento depressivo que eu tinha antes. Assim também eu já trabalhei com muitas pessoas, eu também faço coaching, eu trabalho
atendo pessoas com EFT, muitas pessoas com esse quadro depressivo, e a gente vai lá no fundo, a gente vai trabalhando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente chega em ótimos resultados. Tá? Muitas vezes você pode dizer, mas eu já tentei EFT, não resultou, eu fiz EFT, não funcionou, mas talvez você tenha feito, aí eu sempre pergunto, como é que você fez a EFT? Então, por exemplo, vamos dar o exemplo da depressão. Se você vai fazer a EFT e fala assim, mesmo que eu tenha essa depressão, e vai batendo nos pontos essa depressão, não vai resolver nada. Não vai resolver nada, porque você está apenas citando o nome de um problema. Você não está entrando no foco do problema. Então, na EFT é importante a gente entrar no foco do problema. Eu vou ensinar agora, mais ou menos, como é a técnica, como fazer, nós vamos fazer exercícios para ela, que você vai ver que pode dar muito bom resultado. Às vezes, resultados na hora. Eu tive casos de pessoas assim que chegaram para mim e falaram, me sinto deprimido, me sinto mal, não tenho vontade para nada. Aí começa a fazer os toquezinhos, o tapping, começa a ver qual é a causa da depressão, fala, uau, já tenho a solução. De uma hora para outra. E obviamente a grande maioria dos casos não é assim, a grande maioria o buraco é mais embaixo. Por isso eu sempre digo, vá com calma, tenha paciência, determinação, vá fazendo, um pouquinho por dia faz, e a gente tira muita coisa, um pouquinho por vez. Basicamente a EFT é o seguinte, nós focamos no problema e incitamos o problema, não incitamos no sentido de aumentá-lo, não, apenas a gente se expõe ao problema, expõe o problema. Tá? Então vamos dizer, eu tenho esse problema de ansiedade, eu tenho muita ansiedade. Então você vai ver o porquê dessa ansiedade, de onde está vindo, você vai acertar. A nossa de grande dificuldade em resolver problemas é porque muitas vezes a gente não quer aceitar o problema. A gente recusa aceitar. Tipo, eu estou com vamos dizer, eu estou com um problema que me perturba. Estou com um problema que me perturba. Aí você vai, eu não posso ter isso, eu não posso ter isso, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver isso. Ora, isso é como dar murro em ponta de faca. Você só está piorando a situação, porque você está indo contra ela. Ora, o que a natureza faz? A natureza não corre, não se deixa levar, e dessa maneira ela vai se ajustando e chegando na perfeição. A perfeição da natureza nada mais é do que o ajuste, o erro que vai se ajustando. Essa é a perfeição da natureza. Então, da mesma forma, se nós queremos resolver um problema, nós temos que primeiro aceitá-lo. Parece um paradoxo, mas é exatamente isso. Até tem o grande psicólogo Carl Rogers sempre falava que o grande paradoxo é esse: eu só resolvo o meu problema no momento que eu o aceito. Então, quando a gente aceita que tem um problema, a gente encara o problema de frente. E isso é maravilhoso. Essa é a tática incrível da EFT. Nós vamos encarar o problema. Eu tenho esse problema, ponto. Eu encaro ele, ponto. E mais, eu me aceito apesar dele, ponto. Isso é incrível. Não só aceitar o problema, mas aceitar a si próprio com o problema. E isso a gente vê no nosso dia a dia, é muito difícil. Porque fala, uau, como eu posso me aceitar se eu sou assim? Como eu posso me amar se eu sou assado? Aí a gente fica comparando com outros, né? Então, tipo, como eu posso me aceitar se eu tenho barriga, né? Se outra pessoa lá não tem barriga, tem aquelas barriguinhas de tanquinho, né? E como eu posso me aceitar com a minha barriga aqui? Não. Aí a gente vai se comparando dessa maneira. Então a gente nunca resolve o problema e só cria mais ansiedade. Então o primeiro ponto da EFT, o primeiro ponto da autocura é essa questão de se aceitar. Esse é o primeiro passo. Tá? O segundo passo que eu sempre digo, a EFT não cura. Eu sempre brinco e falo isso. A EFT não cura. O que ela faz? Muita gente, você vai entrar na internet e vai ver um monte de coisa. Fala, me curei do câncer com isso, me curei do câncer com a EFT, me curei de tal problema com a EFT, não sei o quê. Olha, tudo isso é verdade no sentido. Pode ser, acontece.
Mas a EFT não é que a EFT cura, a EFT cria o equilíbrio, ela cria as condições para você ter a cura. O momento que você tem um equilíbrio energético, o momento que você está em paz consigo, o seu corpo traz a cura. É natural, isso é medicina integrativa, isso é saúde, saúde da mente. Tá? Então na EFT nós primeiro vamos encarar o problema e não vamos nessa de que eu quero me curar. Não, a gente se deixa levar pela natureza, aceita. E nessa aceitação existe uma revolução dentro de você. Então, acontece comigo, né? Já resolvi muitos problemas, desde enxaqueca crônica, ansiedade, essa depressão que eu falei, enfim, inúmeras coisas assim, a gente vai resolvendo pouco a pouco com a EFT. Tá? Não precisa, muita gente fala, mas não funcionou. Talvez seja também uma questão de quanto de resistência você tem, porque existe uma palavra para isso, eu chamo de ganho secundário. O quanto você está ganhando mantendo esse problema. Né? Tipo, eu sou depressivo, eu tenho esse quadro depressivo. Por quê? Porque de repente você está ganhando o quê? Numa razão mais simples, simplória da coisa, dizer, bom, mantenho essa minha doença, né? Mantenho esse meu quadro depressivo, porque assim eu ganho a atenção dos outros. Eu sou o coitadinho. É a minha identidade de ser o coitadinho. É isso, às vezes quando você compreende isso, fica muito claro para você. Você está ganhando uma coisa em troca do problema. Às vezes não é tão claro assim, mas geralmente a resistência vem sempre desse ponto. Nós estamos ganhando alguma coisa mantendo esse problema. Às vezes é um medo, né? Aquele medo de você dar um passo fora da sua zona de conforto. Eu quero resolver o meu problema, mas, ai que medo, se eu resolver, o que vai acontecer? Eu vou ter que encarar a vida de outra maneira. Isso é uma questão. Então, muitas vezes não funciona por própria resistência nossa, porque nós estamos ganhando com o problema. E isso acontece muitas vezes também. Então, dentro do exercício da EFT, a gente vai se ajustando nisso, a gente vai aprendendo. É por isso que eu falei, é uma técnica de autoconhecimento muito legal, funciona muito bem. E a gente vai se conhecendo cada vez melhor. Né? E no caso agora, em casos mais sérios, vamos dizer, de transtornos mesmo, transtornos mentais, também, lógico, eu falaria, nesse sentido, trabalhe sempre em conjunto com o seu profissional, o seu médico, e veja o quanto ele aceita, ou seu terapeuta, veja o quanto aceita o uso da EFT, de você trabalhar com a EFT também. Ela não deixa de ser uma terapia complementar, ela vai ajudar em todas as outras terapias que você possa estar fazendo. Não pode ser um adicional a mais, e às vezes até um adicional que faz a diferença. Tá? Então não tem contraindicação, você pode fazer. Em caso de transtornos muito mais profundos e tudo, eu diria assim, pega leve, vai tranquilo, vai pelas beiradas, não precisa ir lá no fundo da questão, porque aí talvez você não saiba, a não ser que você tenha ajuda de um profissional junto consigo. Caso contrário, faça a EFT da maneira como eu vou ensinar, que é uma prática de autoaplicação, leve, tranquila, de uma maneira genérica, mas ela vai ter bons resultados, vai trazer tranquilidade. E pouco a pouco, essa tranquilidade vai acabando com o problema. Eu queria explicar agora como é a prática da EFT, de uma maneira geral, que você pode usar tanto para uma dor de cabeça, tá? Ou qualquer problema mais profundo. Até eu brinco, você pode usar a EFT para uma dor de dedo ou uma dor de cotovelo. Não importa qual seja a natureza do seu problema, né? Você tem maneiras de como focar, como abordar a questão com a EFT e trazer solução, ou pelo menos alívio, trazer esse alívio para a questão. Tá? Então, como é que vamos fazer a EFT? Olha, a técnica é muito simples, como eu falei, nós vamos usar 8 pontos da acupuntura, e o importante é o foco que nós vamos dar.
Quais são esses 8 pontos? Na verdade são 9, na verdade, para confundir mais, são 9 pontos. O primeiro tem um ponto primeiro, depois uma sequência de 8 pontos. Então esse primeiro ponto que nós usamos é esse ponto aqui, ó, na mão, que nós chamamos o ponto do karatê. Ponto do karatê porque exatamente é como se a gente fosse quebrar uma tábua. No karatê a gente vai usar esse ponto energético aqui, tá? Como você vai pegar esse ponto? Usa os 3 dedos aqui, você pega uma abrangência, você vai pegar a abrangência do ponto, com certeza você pega no ponto certo. Pode ser mão direita ou mão esquerda, tanto faz. Eu sou destro, eu uso mais fácil a minha mão direita, então eu vou bater com a mão direita. Você pode também bater com a mão esquerda, não tem problema. Pode até bater com as 2 mãos assim, não tem problema. Desde que você esteja dando toque nesse ponto. Esse ponto aqui é o ponto da resistência. Então nós vamos trabalhar as resistências que nós temos com isso. Lembra que eu falei, né? Que pode haver muita resistência para o nosso problema. Eu quero mudar, mas no fundo eu não quero. Eu estou ganhando com isso. Tá? Então a questão de resistência é muito forte. Então trabalhando nesse ponto ajuda muito no trabalho da resistência. Então enquanto nós trabalhamos nesse ponto aqui, batemos esse ponto, eu vou falar uma frase muito importante. É uma frase para dar o foco na questão. Tá? Então essa frase ela tem 2 partes. A primeira parte é eu me exponho ao problema. Então, tipo, mesmo que eu esteja me sentindo deprimido, né? Ou então você se foca na sua questão, depressão, enfim, depois nós vamos fazer exercícios que ilustram melhor esses casos, tá? Mas então, basicamente é isso, eu vou me expor ao problema. Lembra que eu falei, a gente se expõe à questão, o problema, a gente vai ver o problema, vai encarar o problema de frente, tá? Então, vamos lá, mesmo que eu tenha esse problema, aí a segunda parte da frase é, eu ainda assim, eu me aceito, eu me amo, como eu sou. Então, mesmo que eu tenha esse problema, eu me aceito e me amo como eu sou. Basicamente essa é a frase. Tá? Como nós vamos abordá-la melhor, como nós vamos focá-la melhor, isso eu vou ensinar depois em cada exercício. Tá? Então nós fazemos esse ponto aqui, um certo tempo, esse é o ponto mais importante, então para acabar com a resistência. Então nós repetimos essa frase umas 3 vezes, para dar bem foco na questão. Ok? Depois disso, nós então começamos a sequência dos 8 pontos, que são leves batidinhas nesses 8 pontos, tanto faz com a mão direita ou mão esquerda, com 2 dedos, 3 dedos, você pega o ponto certo. Então o início primeiro é esse ponto do início da sobrancelha. Olha, tanto faz sobrancelha direita ou sobrancelha esquerda, com a mão direita ou a mão esquerda, tanto faz, pode ser os dois, ó, se você quiser para os 2 lados. Até é legal porque aí está incitando, né, ativando os 2 lados dos meridianos. Quantas batidinhas você dá? Não sei, eu nunca contei. Mas de umas 5 às 10 mais ou menos. Enquanto você dá essas leves batidinhas, você ainda lembra do problema, foca no problema com todos os seus aspectos e suas características. Né? Então você fala uma frase para lembrar do problema. Tá? Depois esse é o primeiro ponto, início da sobrancelha. O segundo é do lado do olho. Tanto faz esse lado aqui ou esse lado aqui. Tá? Bem quando termina o olho e começa a têmpora. Depois o outro é embaixo do olho. Ok? Sempre, olha, é importante manter a respiração sempre solta também. Porque se prender a respiração, a energia não vai funcionar direito, não. Então, embaixo do olho. Depois, o outro ponto é embaixo do nariz, entre o nariz e o lábio superior. Depois, o outro ponto é entre o lábio inferior e o queixo. Okay? O outro ponto é o chamado ponto da clavícula. Pensa assim, bem onde o homem faz o nó da gravata, tem 2 ossinhos da clavícula, para um lado e para o outro, né? São 2 ossos. Então você pega, ou você pega a palma da mão toda e bate aqui, ó.
Aí pega todo ponto, pega os pontos, pega os dois pontos legais, ou então você pega um lado ou outro, bem embaixo do ossinho, você desce 2 dedos e pega aqui, ó. Tá? Depois o outro ponto, que é o mais engraçado, você pega 5 dedos abaixo da axila, você bate aqui, ó. Ok? E por fim, essa região aqui que tem vários pontos meridianos, é o nosso chakra pineal. Aqui, ó, vários pontos aqui. Esses são os 8 pontos nessa sequência, tá? Vamos lá comigo, repete comigo, tá? É uma técnica altamente relaxante e você com certeza vai se sentir relaxado fazendo isso. Agora, para ir mais fundo no problema, é questão de focar na questão, tá? Então vamos lá, início da sobrancelha, do lado do olho, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, clavícula, embaixo do braço, em cima da cabeça. Essa é mais ou menos a velocidade que a gente vai, tá? Agora a questão importante é focar no problema. Lembra que eu falei que muita gente diz que a EFT não funciona porque está simplesmente dizendo da boca para fora. Tipo, eu tenho depressão, então fala assim, mesmo que eu tenha depressão, eu me amo, me aceito profundo, completamente. Eu tenho depressão, tenho depressão, tenho depressão. Olha, isso, você não está entrando na questão, porque a depressão significa algo para você, senão ela é apenas um nome. Tem que ver o que essa depressão significa para você, como você se sente mesmo assim, naquele quadro mais profundo da questão. Porque senão é apenas um diagnóstico. Eu posso chamar de depressão, como eu posso chamar de uma dor no dedo, não, sabe o que vai significar para você. Tá? Então o mais importante da EFT é entrar em contato com isso. Nesse contato com o problema ou com o transtorno, vamos chamar de transtorno, tá? Já que estamos aqui trabalhando em transtornos mentais, a questão mesmo, nessa questão, quando trabalhando com o transtorno, vão vir muitos itens, ou que a gente chama dentro da EFT de aspectos, vão vir muitos aspectos em relação a isso. Lembranças, tá? Muitas lembranças do passado, lembranças traumáticas, emoções muito fortes, e também aquela, vamos dizer, sintomática, uma questão sintomática, que nada mais é do que o corpo falando com a mente. Então, por exemplo, só de pensar no meu problema me dá taquicardia, por exemplo. Só de pensar no meu problema me dá arrepios. Só de pensar no meu problema me dá um frio nos pés. E aí vai, a lista vai. Ou me prende a garganta, me dá um calor no rosto. São sintomas que nada mais são do que a maneira como o corpo e mente estão se relacionando. Então, foque nesse sintoma também, é importante. Mesmo que você só foque nele, não precisa entrar lá na questão dos traumas, tá? Mas só focando nele já funciona legal. Vai indo pelas beiradas, vai aos poucos, mas funciona. Vai por mim, tá? Então, digamos, qual o seu transtorno? Então vamos entrar agora numa questão geral, tá? Qual o seu transtorno? Se você puder ter uma caneta, um papel, anota, tá? Anota agora, qual o seu transtorno? Primeiro, tá? Aí você pode dizer assim, como você se sente com esse transtorno? Tenta entrar no sentimento da questão. Nesse sentimento, qual é a sua emoção nele? Tá? Eu sinto um vazio profundo, eu sinto uma dor no coração, eu sinto um peso nas costas, tá? Alguma coisa que como você se relaciona com isso. É um contato que você está fazendo com o seu problema, com o seu transtorno. Esse contato é muito importante, na maneira como quiser, a maneira como achar melhor. Por isso, como eu estou falando aqui de uma maneira genérica, eu não sei exatamente qual é o seu problema. Por isso, eu gostaria que você agora começasse a entrar em contato com ele da maneira como você o chama. Tipo, um pé no saco.
Então ele é um pé no saco, pronto, é a maneira como você está se relacionando com ele, se isso significa muito para você. Tá? É um vazio no coração. É uma maneira abstrata de pensar na coisa, mas é uma maneira de se relacionar com ele. O que eu quero é o foco. Então, só de pensar nesse transtorno me dá um tremor. Então pensa no tremor. Ou então no calor no corpo, calor no rosto, frio no pés, o que seja. O que você estiver sentindo. Nada, não force a situação, não. Não force situação nenhuma. Vai levando por calma. Se você não tiver nenhum sentimento na hora, também não se preocupe, não. Tá? Não se preocupe. Tenta entrar de outras maneiras. Também aí vai na lembrança. Esse problema traz o que na memória? Um dia que alguém chegou para mim e falou que eu tinha isso, eu me senti muito mal. Um dia que apontaram para mim falando tal coisa e eu senti que eu não era uma pessoa legal. Olha, são tudo coisas que estão presas na nossa memória, são traumas. Então anota tudo isso no papel. Para o vídeo agora, anota tudo que possa ter relação ao seu transtorno. Tá? Isso faz uma grande diferença. Anotou, pode ser uma lista, pode ser 2 itens, 1 item, ou pode ser 50 itens, não importa. Anotou? Ok? Vamos lá. Então pega uma questão, um item da lista, entre em contato com esse item e veja o quão forte ele é em você. Até você pode dar uma nota subjetiva, mas é uma nota de 0 a 10. 10 muito forte, 0 não precisa nada, resolveu o problema, acabou e tudo mais. Isso apenas para você se posicionar em algum ponto. Tá? Aí, a partir daí, pegando esse transtorno, vendo esse transtorno, você vendo a característica dele, vendo como você se relaciona com ele, aí você faz a EFT. Não importa, o transtorno pode ter inúmeras razões, inúmeras questões. Pega um por vez. Vai indo um por vez. Seja paciente. Nesses momentos a gente precisa de muita paciência. Você provavelmente não vai resolver seu problema de uma hora para outra. Tá? Apesar de que a internet está cheia de histórias de gente que resolvi meu problema de uma hora para outra com a EFT, resolvi para isso. Por isso que algumas pessoas ficam todas chateadas, porque às vezes você não consegue resolver o problema de uma hora para outra. Às vezes. Então vai aos poucos, tenha paciência, um pouquinho por dia você pode se sentir muito melhor. Tá? Muito melhor mesmo. Ok? Então vamos lá, vamos desse exercício genérico. Esse é o primeiro exercício, eu vou fazer uma série de 4 exercícios com vocês, tá? Mas esse exercício genérico primeiro, então nós vamos lá. Eu gostaria que você entrou em contato com esse transtorno, eu vou chamar de transtorno, você sabe exatamente o que você significa para você, né? Se é uma memória muito forte, um trauma muito pesado, não entre no trauma, por favor. Não vá lá no fundo, porque pode trazer emoções muito pesadas. Vai aos poucos, vai pelas beiradas, um dia você chega lá. Tá? Não se preocupe com isso. Ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Você já anotou, deu a sua nota, sabe do seu transtorno, sabe do seu sintoma que você está tendo, então você vai fazer para isso, tá? Eu vou chamar apenas de transtorno, eu quero que você entre em contato com a sua questão, tá bom? Então vamos lá, inicia sobrando aqui no ponto do karatê, respira fundo, solta, e repita comigo, apesar desse meu transtorno, eu ainda assim procuro me aceitar e me amar como pessoa digna. Repetindo de novo, apesar desse meu transtorno, eu procuro me amar e me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que eu tenha esse transtorno, eu me amo e eu me aceito profunda e completamente. Legal. Agora vamos na sequência dos 8 pontos, tá? Eu não vou falar quais são os lugares, você mais ou menos segue, ou você me segue no vídeo e você vai saber os pontos. Repita comigo, sabendo bem, entrando no foco do seu problema, tá? Eu vou chamar de transtorno. Esse transtorno.
Vai respirando fundo e vai soltando esse transtorno embaixo do olho, esse problema em mim, embaixo do nariz, que eu sinto em mim. Esse problema que eu sinto em mim. Esse problema que eu sinto em mim. Esse meu transtorno. Esse transtorno. Mas ele é apenas a ponta do iceberg. Existe uma outra grande parte de mim que já sabe da solução. O problema é que eu só estou vendo essa parte negativa. Eu só estou vendo a ponta do iceberg. Mas lá no fundo, eu tenho a solução. Lá no fundo, eu sou aquela pessoa brilhante e capaz. Lá no fundo, eu sou aquela pessoa que posso ser o capitão do meu navio. Lá no fundo, eu sou aquela pessoa que posso ter controle das minhas emoções. Só que no momento, eu estou preso por causa dessa ponta do iceberg. Eu estou preso com esses conceitos. Eu estou preso com essas emoções. Eu estou preso pelas lembranças traumáticas do passado. Mas eu posso um dia chegar a me libertar. Eu posso um dia ter a solução que está lá embaixo, escondido dentro de mim. Eu me abro para aceitar esse dia. Eu escolho poder chegar a esse dia. Solta bem. Legal. Veja como você está. Como eu falei, foi um exercício genérico, bem simples e rápido. Você pode ir mais longe, você aprendeu o exercício agora, você pode fazer um pouquinho mais para se sentir melhor. Mas eu quero que você pegue agora o seu transtorno, aquela nota que você deu para você, e veja como está. Se a nota não tem resposta certa ou errada, tá? A nota pode até ter aumentado. De um modo geral, a ideia é a nota abaixar. Se você tinha dado, digamos, exemplo, você deu a nota 8 e agora a nota está 7, ótimo! Já 10% que você já melhorou, isso é incrível! Energeticamente é incrível, você fala, oh, legal, mas parece subjetivo. Parece subjetivo, mas você vai ver que depois a poeira baixa e você já começa a mexer. A nossa vida é como um castelo de areia. E o castelo de areia, se tem uma mina d'água ali minando ele lá embaixo, um dia, por maior que seja o castelo, um dia o castelo desmorona. Então, por maior que seja o seu problema, você minando ele um pouquinho por dia, um dia o seu problema desmorona, pode ter certeza. Então, como está a sua nota agora? Ela pode ter abaixado, mesmo que seja um pouquinho, ótimo. Se ela ficou igual, eu recomendo você ir com mais afinco ainda, fazer mais vezes, fazer com mais força, e você vai ver como a nota vai abaixando. E se a nota aumentou, é porque talvez tenha despertado em você alguma coisa que você não estava tão ciente. Então, nesse momento, o que despertou em você? Despertou alguma memória passada mais pesada? Então, faça para essa memória. Vai fazendo até ela aliviar. Tá? Não tem resposta certa ou errada. Sempre é um caminho para a gente se abrir e a gente se autocurar.
Valeu? Agora vamos fazer alguns outros exercícios. Vamos fazer um breve exercício. Eu vou agora apresentar uma série de exercícios curtinhos, tá? Mas que podem dar legal. Digamos, por exemplo, o primeiro exercício seria eu me sinto deprimido. Esse vazio dentro de mim, uma certa depressão. Então vamos fazer um exercício para isso, rápido, ok? Vamos lá. Então, da mesma forma, veja, respira fundo, fecha o olho se precisar, e veja quando você fala, eu me sinto deprimido, o que quer dizer isso para você? De alguma maneira, entre em contato com essa depressão. Tá? Dê uma nota de 0 a 10. Me sinto deprimido, nesse momento eu me sinto deprimido, nota de 7, vamos dizer. Dá uma nota. Ok? Qual é esse sentimento? Eu me sinto um vazio dentro de mim. Então você faz para o vazio. Olha só como é subjetiva a coisa, como a gente vai em metáforas na questão. Tá? Eu sinto um peso dentro de mim. Como você sentir? Eu vou dar um exemplo de vazio. Eu vou repetir, eu vou falar o que eu sinto, vazio. Você talvez sinta um peso, talvez sinta uma tristeza, e aí você pega da maneira como você sente, tá bom? Então vamos lá. Um ponto do karatê primeiro. Mesmo que eu sinta esse vazio dentro de mim, algo que precisa ser preenchido na vida, eu ainda assim me aceito, apesar de tudo. Mesmo que eu sinta esse vazio dentro de mim, é um quadro depressivo, é um vazio que eu sinto em mim. Mas eu ainda assim procuro, lá no fundo do meu ser, eu procuro me aceitar. E procuro me amar, apesar de tudo. Mesmo que eu sinta esse vazio dentro de mim, eu procuro me amar e me aceitar profunda e completamente. Vamos lá, no início a sobrancelha, agora na sequência dos pontos. Esse vazio que eu sinto parece um buraco dentro de mim. É o vazio da depressão. Se eu pudesse preenchê-lo de alguma maneira. Mas como eu vou preencher esse vazio? Eu tento, quero, mas eu não consigo. E se eu conseguisse preencher esse vazio? Minha vida seria outra. Eu posso inspirar bem fundo e sentir esse vazio sendo preenchido. Eu sinto vazio, mas eu posso preenchê-lo. Eu sinto vazio, mas eu posso preenchê-lo. Ainda não sei direito com o quê. Mas eu estou no caminho. Eu estou no caminho para preencher esse vazio. Eu jogo luz nesse vazio. A luz lá do fundo do meu coração, eu vou jogando pouco a pouco nesse vazio para iluminar esse vazio. E aos poucos eu vou iluminando esse vazio. Esse vazio que eu sinto, mas eu jogo luz nele. Aos poucos eu vou iluminando esse vazio. Vou preenchendo de luz esse vazio.
Eu sinto a luz preenchendo esse vazio. Eu me abro a essa luz para preencher esse vazio. Eu encho esse vazio de luz. Eu preencho esse vazio de luz. Ah, sol tá legal. Mais uma vez, um exemplo de um exercício genérico. Mas como está agora esse seu vazio? Ou melhor, como está o seu quadro depressivo? Tá? Não tem resposta certa ou errada. Tá? Se ele melhorou um pouquinho, ótimo, você está no caminho certo. Se ele ficou igual, tenta ver de onde. De repente o exemplo vazio não serviu para você. Tenta ver qual o exemplo que sirva para você. O importante é entrar no foco. Tá? Mas vá por mim. Faça um pouco mais desse exercício, que você vai ter, por exemplo, um pouquinho no dia, no começo do dia, no momento que você sente um vazio. Isso vai ajudando, um pouquinho mais, um pouquinho por vez, vai melhorando demais a sua vida. Porque lá no fundo, não esqueça, no fundo do iceberg tem a solução. A mesma coisa, gente, agora com o exercício de estresse, tensão. Tá? Qual o seu, no nosso dia a dia, na correria do nosso dia, sem dúvida, a gente é vítima do estresse. Né? É aquela pressão dentro da gente, aquela tensão e coisa assim. Esse estresse pode ter sido causado por um monte de coisa no passado. Pode ter sido assim, pode ter sido causado por nossa formação na infância, traumas da infância. Não importa o peso que ele possa ter em você. Nós vamos fazer agora um exercício genérico para aliviar mais esse estresse, essa ansiedade. Ok? Então, de novo, você já deve ter reparado que eu gosto muito de entrar em contato com essa emoção. O que o estresse significa para você? Como você sente ele? Como você está nervoso? Como você está emocionado com isso? Ok? Então, por exemplo, você pode sentir um tremor no corpo, você pode sentir um peso no corpo, você pode sentir uma agitação. O que você sente? Como você sente? Ou então, se alguma lembrança muito forte vem para você, tipo, eu estou estressado, pode vir alguma lembrança do passado, né? Alguma coisa tipo, aquilo que aconteceu no passado me deixou muito nervoso. O que ele me falou, né? As palavras que ele me falou, o que ele me fez me deixou muito agitado. Pega essa lembrança. Tá? Ou pega algum sentimento. O importante é isso, porque só falar estresse, nervosismo não vai resolver. Tá? Pegou-se alguma lembrança, agora mede de 0 a 10, nota subjetiva, mas mede. Vamos ver como está. Legal? Ok, então, vamos lá. Eu vou chamar de ansiedade, tá? Estresse. Você tem que estar focado na sua questão, na sua lembrança, ou no seu sintoma do corpo, alguma coisa assim, tá? Mesmo que eu tenha esse sentimento todo, esse estresse todo dentro de mim, ansiedade muito grande dentro de mim, eu ainda assim me amo e me aceito. Profundo e completamente. Mesmo que eu tenha toda essa ansiedade em mim, esse peso em cima de mim, essa lembrança do que aconteceu comigo, eu ainda assim me amo e me aceito, profunda e completamente. Mesmo que eu tenha todo esse peso do estresse em cima de mim, eu procuro me amar e me aceitar como eu sou. Vamos lá, no início da sobrancelha. Muito estresse. Lógico que eu vou ter estresse. Quem não tem ansiedade se tivesse a vida que eu levo?
Todo mundo teria essa ansiedade se tivesse a vida que eu levo. Muito estresse na minha vida. É o peso que eu carrego. A ansiedade toda que eu tenho na vida. Muito peso de ansiedade. Ah, e se eu pudesse ficar mais calmo? Mas eu não sei como ficar mais calmo. Eu tento me controlar e não consigo. Eu não sou calmo, de jeito nenhum. Eu sou muito ansioso. Como eu posso ter paz? Paz, ansiedade, paz, ansiedade. Olha como a gente está trocando, tá? Paz, ansiedade. Eu até poderia ter um pouco mais de paz. Talvez eu não saiba ainda como. Porque tem muitas coisas agitando a minha vida. Muitas coisas que foram fortes na minha vida. Que doeram demais. E cria toda essa ansiedade. Mas lá no fundo, eu posso encontrar a paz. Lá no fundo do iceberg, eu tenho a solução para a paz. E o momento que eu ficar mais tranquilo comigo, a vida toda muda. Eu escolho então começar a me abrir para essa paz. Eu escolho começar a vibrar mais em paz. Eu escolho me abrir para o caminho da paz. Solta bem a respiração. De novo, gente, aquela coisa que eu falei. Ele não tem resposta certa ou errada. Mas como você está agora? Um pouquinho por dia nesse exercício, você vai ver como funciona e muito. Tá? Esse aqui é meu recado. Foram exercícios rápidos e simples que eu fiz, mas que pode ter um resultado muito profundo em você. Tá? Eu estou à disposição para você entrar em contato comigo. Você gostaria de saber os seus resultados, o seu progresso, tá? Até regresso, se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, entre em contato comigo no meu site www.equilibriocontinuo.com.br. Também lá nesse site você vai encontrar muita informação, muitas dicas, muita coisa, como fazer FT para isso, como fazer FT para aquilo, algumas dicas assim, e muitos vídeos também, muitas aulas em vídeo, enfim, você vai se beneficiar bastante se entrar no meu site, tá? E entre em contato comigo, sem dúvida, estou à disposição, vai ser um prazer. Gente, fica aqui meu voto de muita paz, muita felicidade, muita saúde, muita riqueza e principalmente muito bom humor, tá? Valeu!